Porque quando a coisa é Vamos. boa, né? Quando a gente faz algo que a gente gosta e que tem resultado, a gente quer que todo mundo faça. Então, quem chega perto de mim que eu vejo que está precisando de uma ajudinha, eu jogo essa luxa no meio. Que tal a gente falar sobre rejeição? Paz é um tema forte, tá? É um tema forte, é um tema que pode trazer muita clareza para algumas pessoas que estão aqui. Então, Luxa, deixa eu te perguntar. Ah, Por que fala aí você que tem estudado, né, o cérebro melhor que eu, porque eu não sou nada, eu não conheço nada. Por que que quando a gente ainda, mas ainda daqui a pouco isso, vai estar conhecendo tudo. isso aí. Por que que a gente tem algumas atitudes em relação ao próximo? Só a gente gostaria de ter outra, de ter coragem de se afastar, de ter coragem de ignorar. Uma pessoa faz algo pra gente, né? Que a gente não gosta, mas que a gente ainda fica com aquele sentimento de querer estar próximo da pessoa. O que leva a isso? É lá atrás, na infância, o que aconteceu com essa pessoa que mesmo o outro fazendo ela sofrer, ela ainda não tem coragem de colocar um ponto final na situação. Então, isso aí ele está ligado à rejeição que você sofreu na sua infância. Mas isso é relacionado a pai, mãe, ou alguma situação em específico, sei lá, alguma coisa assim, escola. Sim, essa questão de você. Por que que uma pessoa que me maltrata eu gostaria de estar com essa pessoa? Estranho, né? Então, isso aí está ligado à sua baixa autoestima, isso aí está ligado aos seus vícios emocionais que estão relacionados à sua infância, né? O que você viveu de 0 aos 12 anos de idade. Então, e ligado diretamente à rejeição, que gera culpa. Então, se eu estou me relacionando com alguém aonde essa pessoa me maltrata, verbalmente, fisicamente, e eu mantenho um relacionamento com essa pessoa, você está vivendo em um relacionamento onde você está sendo movida por uma rejeição que você sofreu, ou de pai, ou de mãe. Se for uma mulher, provavelmente seja do pai. Essa rejeição, ela não está ligada a necessariamente uma separação de pai e mãe. Essa rejeição ela pode ser também de outra forma ou só vem carregar essa rejeição quando os pais se separam. Não, não. Existe a rejeição também de pais presentes. Por Então, fala um exemplo, pouquinho. uma família, né, onde o casal... Eu vou dar um exemplo que eu conheço. Eu conheço uma família onde o casal vive em atrito e existe um filho. E aí esse casal não tem muito tempo para com aquele filho. Tempo de qualidade, os atritos são tão intensos dentro de casa que começa a afetar essa criança, esse adolescente ou o que seja, né? E às vezes o pai, a rejeição também pode acontecer por aquele pai que sai de casa às 6 horas da manhã e chega em casa às 11 horas da noite. E aí aquela criança, ela não tem consciência
que aquele pai está saindo para trabalhar. Então, esse é um dos casos que pode acontecer. Um outro caso é uma criança que o pai veio a falecer, né, lá na infânciazinha dela lá, ela não tem consciência que aquele pai morreu. Ela acha que ali naquele momento ali, ela se sente rejeitada por aquele pai que veio a falecer. Então, é a forma que ela interpretou, é a forma que ela se sentiu naquele momento. Então, assim, às vezes não é culpa dos pais, entendeu? E muitos casos, assim, muito comum que acontece, às vezes o pai passa o dia todo fora de casa e quando chega em casa, que é para ter um momento com a esposa, desculpa, com os filhos, ele vai priorizar o telefone, ele vai priorizar o jornal, ele vai priorizar qualquer coisa, menos a esposa e os filhos. Então, isso é muito comum nessas situações. E uma outra coisa, assim, muito grave da rejeição é que ela desencadeia na pessoa, ela vai buscar porque ela gera dores, né? Ela gera dores emocionais, que gera culpa, que gera raiva, que gera ódio, que gera, né, todos os sentimentos negativos que uma pessoa pode ter. Então, assim, dentro do estudo fala que a rejeição é um dos piores vícios emocionais que um ser humano pode ter, porque ela desencadeia muita coisa. Inclusive, uma pessoa que é uma pessoa viciada em álcool, viciada em drogas, viciada em pornografia, está ligada à rejeição, entendeu? Deixa eu ver se eu me recordo aqui de outros vícios voltados. Eu estava aqui fazendo até um estudo voltado para esse assunto. E aí, isso às vezes, na verdade, isso é bíblico, né? A rejeição em nossas vidas, ela é bíblica, né? Então, a gente não sabe lidar com ela. Então, como que eu poderia reverter essa situação? Primeiro, é você tendo clareza aonde você, né, foi rejeitado, por quê, como, né, houve tal situação. E quando ela vem acompanhada de um abuso, de agressões, aí a situação só fica muito mais aflorada. Então, mas como que eu posso curar disso? Gente, um dos nossos aliados para poder a gente se livrar, eu não sei se a gente consegue se livrar 100%, né? Mas para poder aliviar uns 98%, é você ter fé, é você ter uma conexão direta com Deus, né? Então isso é muito, muito, muito importante e ajuda de uma forma assim maravilhosa. Você fazer meditação, qualquer coisa que ligue você ao Criador. Isso só não ajuda na questão da rejeição, como ajuda na questão da depressão e outras doenças. E se você trabalha só inteligência emocional, mas você não tem uma ligação com o Criador, né? Aquele trabalho com inteligência emocional, ele também não vai fluir. Então, às vezes, eu tenho lidado bastante com essa situação, né, dessas dores emocionais que estão ligadas à rejeição. E elas são dores tão profundas que ela leva a pessoa a entrar em depressão, né? E tudo por causa dessa dorzinha que está lá, que foi acontecida talvez numa gravidez indesejada,
né? Às vezes uma mãe que desejou, né, fazer o aborto do filho, ali já está tendo, né, uma comunicação entre a mãe e aquela criança. E aí a criança vem trazendo isso lá desde o ventre, né, para cá, e chegando na fase adulta, não entendendo por que, que a vida dela, né, tá tão desordenada, por que, que ela tá tão desordenada, por que, que o casamento não dá certo, por que, que os filhos, a ligação de mãe e filho, ou pai e filho não dá certo, por que, que você fica se sabotando o tempo todo, indo para as drogas, né, pro o vício da bebida, da pornografia. Então, são perguntas que você tem que fazer. Por que que eu estou deixando de ter um momento de prazer, né, com a minha esposa, com os meus filhos, para poder dar prioridade a um vício emocional? Isso é tão sério que muita gente não tem noção de como prejudica. Como prejudica o seu relacionamento com o seu marido, como que prejudica o seu relacionamento com seus filhos. Eu passei por isso por muito tempo. E com isso eu fui diagnosticada com depressão, né? E fiz tratamento, né? Fui com psicólogo, mas as coisas não se resolviam para o meu lado. E aí eu parti para uma outra linha, né? Eu fui tentar entender o que acontecia na minha mente, o que acontecia. Sim, Marcela, a terapia, ela ajuda sim, desde que você consiga entender a raiz dessa rejeição que você sofreu. Desde que você tenha clareza, né? Que o terapeuta traga para você essa clareza de onde ocorreu essa rejeição, onde está a raiz dessa rejeição sua, que às vezes a gente não tem consciência. Então, é importante que tenha um profissional para poder ajudar, sim. E a terapia ajuda, sim. Quando isso é muito aflorado, às vezes você se sente rejeitado pelo seu esposo, você se sente rejeitado pelos seus amigos, você se sente rejeitado pelos seus filhos. Só que o problema não está em nenhum deles. O problema está em você. A rejeição, ela está em você, porque a outra pessoa que não tem, ela não, ela não se, ela não é atingida, entendeu? Então, é igual quando você tem, as duas pessoas têm um vício emocional, uma vai alimentando. Por exemplo, você tem o vício da rejeição. E aí a outra pessoa é uma pessoa que tem vício da crítica, que também está ligada à rejeição. E aí uma fica alimentando o vício da outra. Ela te critica, e aí você se sente ofendida, e aí você vai ser grosseira com aquela pessoa que te criticou, e aí você pensa a bagunça que vai virando dentro do lar. Eu tenho estudado esse assunto e percebido o quanto que isso influencia, né? E tem me ajudado muito a identificar com as minhas clientes essa situação. E aí tem que ser feito um trabalho todo, né? Para poder você ir se livrando, né? Feito processos para poder você ressignificar lá onde que está essa raizinha dessa rejeição e que vem gerando dores para você aqui no seu presente. Às vezes a pessoa fala coisas com você e que você se sente rejeitado por ela e nem é. Você que entendeu que aquilo ali era uma forma dela falar e que ligou um gatilho em você que está ligado à rejeição. Às vezes você tem ciúmes demais da sua esposa, do seu esposo, está ligado à rejeição que você sofreu lá na sua infância. Está ligado lá
às vezes aqueles pais que se separaram, que traíram, né, os seus cônjuges, aí você vem para a sua fase adulta com essa insegurança, vem para a fase adulta, né, sentindo ciúmes da sua esposa, do seu esposo, como acontecia comigo, né, e aí tornando o seu lar, o seu relacionamento um inferno. E você acha que uma pessoa que é muito ciumenta, você acha que ela consegue se libertar desse assunto, desse ciúme sozinha, sabendo que isso tem a ver o passado dela, ou ela realmente ela precisa de uma ajuda? Não, não. A não ser que ela faça o que eu fiz, né? Vai estudar para poder entender o que que passa aqui na sua mente, o que que passa, né? O que que aconteceu com você, para você poder se libertar de tudo isso. Que foi o que eu fiz, né? Por que que é tão E difícil? Por que que é tão difícil a pessoa reconhecer que ela é então, Marcela, ciumenta, que ela tem a rejeição, que ela tem o vício da procrastinação. Por que que é tão difícil a gente reconhecer essa Lúcia? porque não tem clareza da situação. E aí, às vezes, você até percebe que, por exemplo, que o seu relacionamento não tá bom, que o seu relacionamento tá gasto, mas você não sabe o que que tá gerando aquilo ali, entendeu? Que bom, Marcela, que bom que tá somando e tá virando algumas chaves para você. Isso é muito bom. Eu fico feliz por isso. Hein? Marcela é minha cliente há muito tempo. Ao ano passado, Marcela, olha só a situação. Marcela teve um acidente de carro. O carro dela deu PT. Aí ela teve coragem de sair do carro e adivinha qual foi a primeira coisa que ela fez? Olhar a unha, ver se a unha tinha quebrado. Ei, Laísa, boa noite. Foi hilário. Depois a situação foi muito engraçado, mas ela pegou um susto bem dolorido Pois na é. gente. A Marcela aí, eu não sei, assim, eu não conheço o caso dela, não sei como que é, mas essa situação ela pode ter gerado alguma dor para ela. Por quê? As nossas crenças, elas são geradas por um forte impacto emocional. Por exemplo, quando você, nesse caso aí, que ela sofreu um acidente, e ali o que que acontece? Ali acontece, eu já vou falar de uma forma científica, e ali acontece uma sinapse neural, né? Então, quando vem você sofrendo um acidente, você tem um impacto, um forte impacto emocional. E aí acontece uma sinapse neural aqui, certo? Que aí gera uma crença para você e que vai gerando, às vezes, pânico, ansiedade, você fica com medo de dirigir, você não quer saber mais de carro e N outros casos que pode acontecer, entendeu? Voltado por essa situação, essa dor que gerou ali naquele momento. Pode achar que não deu nada, não aconteceu nada. Mas aí lá na frente, ela vai ver que ela está tendo algumas reações e que ela não está percebendo que está relacionada àquele acidente de carro que ela teve. Entendeu? Então, assim, Interessante, né? é muito interessante. E assim as outras situações, né? Quando você está lá, né, na sua infância, que você passa pelas questões de rejeição, né? E ali, quando você passa pela questão de rejeição, e se ela ainda vir acompanhada de um abuso sexual, de maus tratos e N outras situações, ali acontece, né? A, a, a sinapse neural, né? Que é você gerar uma crença por um forte impacto emocional. Você pensa ali, né? Uma criança sendo
maltratada, abusada, isso aí gera esse forte impacto emocional e que gera cicatrizes muito profundas na vida da pessoa. Porque o que que acontece? As nossas memórias, elas se sobrepõem, certo? Por exemplo, essa garrafa de água, vamos dizer que ela fosse a nossa memória. Lá na nossa infância, você, bebezinha lá, né? Aí você tá ali no seu colinho da sua mamãe e tal, sendo carinhada, cuidada, zelada. E aí, aqui gerou uma memória positiva. Mas você vem para outra fasezinha de um aninho por ali, aí aconteceu alguma coisa com você que gerou uma memóriazinha negativa. Por exemplo, você caiu, se machucou, ou... e houve um impacto forte emocional ali em você, você gerou uma memóriazinha negativa. Aí você vem. Nesse período aí, os seus pais se separaram. Essa separação aqui gerou, mesmo você pequenininho, gerou em você uma memória negativa profunda. E essa memória aqui, ela vai destruindo as outras memórias positivas que você tem, se ela é muito profunda. E ainda tem um caso mais agravante, as lacunas de uma memória para outra. Por exemplo, essas lacunas, esses vácuos que acontecem, no caso da rejeição. Esse abandono aqui que você sofreu, que gerou lacunas aqui, em algum momento em sua vida, essa memóriazinha aqui, ela vai ser cobrada. Ela vai ter que ser substituída por alguma coisa. Exemplo disso, vamos colocar aqui, uma criança que os pais não davam muita atenção, não davam muito carinho, não estava ali acolhendo, protegendo com aquela criança. Os pais ficavam o tempo inteiro muito ocupados e não davam muita atenção para aquela criança. E deixava essa criança o tempo todo na televisão, no celular ou brincando sozinha. E aí, isso vai gerando lacunas na memória da criança, que vai gerando a rejeição. E aí, em algum momento da sua vida, quando você vai lá para sua adolescênciazinha, essas memórias aqui, elas têm que ser preenchidas. E aí, você vai procurar preencher essas memórias com outras coisas. E aí que vem o perigo. Você vai preencher essas memórias com drogas, procurando pessoas para poder preencher aquela carência que ficou ali, daquele vácuo que houve entre uma memória e outra, né? E aí que vem esse caso aí. Por que que uma pessoa que é maltratada permanece no relacionamento? Faz sentido? Muito. Porque essas memórias aqui, elas estão sendo cobradas aqui na fase adulta dela. E aí ela vai buscar pessoas para poder preencher esses vácuos da memória dela. Da carência que ela está sentindo, que ela deixou de receber naquele momento lá atrás. É interessante, né? E aí você vem, né? Você tem essas lacunas nas suas memórias e você vem para um relacionamento cheio de vícios emocionais de ambas as partes e você vai atrair pessoas para sua vida para poder alimentar esses vícios emocionais seus. Às vezes você é maltratado lá na sua infância, você vem para a fase adulta, atraindo um homem para sua vida que te maltrate igual você foi maltratado lá na sua infância. Mas como que a infância, né? Ela
vem na fase adulta, dependendo da situação, ela vem tipo como bombardeando, né? Exatamente. Exatamente. A gente que tem criança, a gente abraçar muito os nossos filhos, entendeu? Ter tempo com eles, tá próximos. Você não precisa ficar o dia inteiro, porque mas o pouco de momento que você estiver, vocês têm que estar só com eles. Qualidade, né? Tempo de qualidade. Exatamente. Se você for brincar, que você esteja ali disponível só para eles. Então, essa questão das memórias nossas da infância, ela, ela gera muitas dores emocionais nas nossas vidas que a gente não sabe. Deixa o pessoal perguntar um pouquinho para poder esclarecer alguma, ou se você tiver. Usem e abusem de Salucha, gente, porque Salucha é top, bichinha é crânio. Abusa aí que a sessão 0800 tá valendo super a pena. Se você tiver alguma cliente, alguma situação de alguma cliente que você souber e você quiser me perguntar, né? E se tiver dentro das minhas possibilidades de responder, nós estamos aí. Vocês estão gostando do assunto? Que fichas têm caído aí na casa de vocês, nos lares de vocês? Eu participei assisti, né, uma live essa semana, semana passada, onde a live falava sobre corpo, alma e espírito. E é impressionante que os três, eles têm que andar junto, né? É como se fosse, Alinhados. é como se fosse um complementa o outro, como se fosse não, um complementa o outro. Olha aí, Aquila quer você fala um pouquinho sobre perfeccionismo. Será por quê? Então, Okila, o perfeccionismo, provavelmente você foi muito cobrada na sua infância. Um nível de exigência muito alto. E aí você vem para a fase adulta trazendo isso para você, e aí você acaba exigindo muito das pessoas, né? Às vezes exigindo muito dos seus filhos, né? Não sei se você tem filho, e do seu cônjuge, o namorado, das pessoas que estão à sua volta. O acionista, ele tem medo de agir para não errar. E aí ele deixa de ter uma ação com medo do julgamento das pessoas e que ele não pode errar nunca, né? E que ele tem que ser perfeito o tempo inteiro. E aí isso vai atrapalhando de uma forma assim surreal a vida da pessoa. Então isso também o perfeccionismo, ele está ligado diretamente à sua infância. Como foi a sua infância? E aí qual é a forma de você resolver esse probleminha? Errando, se permitindo errar. Ninguém quer É errar, desse. né? Ninguém quer errar, ainda mais se for perfeccionista. Mas a gente não quer errar com medo do julgamento das pessoas, né? E aí, se você tem medo do julgamento, e aí vem a questão, né, da autoimagem, né, da autoconfiança que você tem em você. É sério aqui. Olha lá, Yasmin falando que feito é melhor do que perfeito, sempre. E eu tava nessa linha aí do perfeccionismo, né? E o nível de exigência minha era muito alta. E aí você pensa, né? Eu acabava cobrando demais também, né? Porque quando você é perfeccionista, você acaba cobrando muito das pessoas. E isso é muito, muito, muito negativo. Tem jeito sim, Kila, mas o importante
é você saber e começar a ressignificar o que aconteceu lá na sua infância. Mas de imediato, é você se permitir errar. É natural que você atraia perfeccionista para o seu lado e pessoas críticas para poder alimentar isso aí é um vício emocional. Para poder alimentar isso aí. Então a pessoa te critica, aí vai lá, liga o gatilhozinho do perfeccionismo, e aí você pensa, aí você vai e sente aquela dorzinha, né? Ou você se recua, ou você passa a não acreditar nas pessoas, e aí vai. E vai desencadeando outras coisas. Você se limita a ter relacionamento com as pessoas, e aí você vai se recuando, vai se fechando, e daqui a pouco, quando você vê, você não sai mais de casa. Então, Wendel, eu havia falado anteriormente que o ciúmes ele está ligado à rejeição, diretamente ligado à rejeição. Em alguma fase lá da sua infância você se sentiu rejeitado. Às vezes situações que você viu, né, dos seus pais, talvez uma separação, talvez o seu pai ou a sua mãe não te dava a atenção que você precisava, né? Tem N situações que pode gerar a rejeição. E aí você vem para a fase adulta, né, querendo colocar uma coleira nas pessoas. Só que de antemão eu quero falar para você o seguinte, eu não conheço, mas nós só temos domínio sobre a nossa vida. E se você tem algum relacionamento com alguém, nós precisamos deixar as pessoas livres. E nos sentir livre também. Porque em uma fase da minha vida eu era muito, 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 muito ciumenta. E aí eu percebi que aquilo não estava fazendo mal nem para mim, nem para o meu relacionamento. Eu decidi colocar um ponto final. Então, porque eu estava vendo que estava gerando muito sofrimento para mim. E hoje eu sei que isso está ligado diretamente à rejeição, à traição que talvez você tenha visto lá, né? O seu pai traindo a sua mãe, ou sua mãe traindo o seu pai, e isso gerou você uma dor emocional, né? E que você vem trazendo para a sua fase adulta e interferindo, né, na sua vida ou no seu relacionamento. Essas pessoas ciumentas, o que você indicaria? Então, foi o que eu acabei de falar, né? Primeiro é você ter consciência de que você não tem domínio sobre a vida da outra pessoa, você só tem domínio sobre a sua vida. É se perguntar o que, que pode acontecer, né? O que, que você vai fazer se, por exemplo, a sua esposa, namorada ou quem é que seja que eu não conheço, foi embora. Está no seu controle? Você tem controle sobre a vida da outra pessoa? Mas aí ele deve procurar uma ajuda. É. O ideal seria, né? Para Uhum. você trazer essas questões, né, à tona e você começar a trabalhar isso em você para você começar a quebrar esses padrões que você talvez está trazendo lá, né, do seu pai. Às vezes a pessoa trai a esposa ou a esposa trai o marido porque ela está repetindo um padrão lá da infância dela, que é uma repetição de padrão. E aí essa repetição de padrão, ela tem que ser quebrada. Olha, tem a Luciane. Luciane, são daquelas que sente culpa, sente muita culpa. Então, Josiane, a culpa, ela também é ligada à rejeição, né? A rejeição, ela faz você sentir muito culpada de tudo, que tudo é culpa sua, que você não... eu não sei qual é a situação aí, mas que você não faz as coisas direito, que tudo é um erro seu. E aí envolve perfeccionista também, é uma pessoa que se sente muita culpa. Uma coisa que a gente não se dá conta é quando a gente está repetindo os padrões dos nossos pais.
E aí você traz aqui para os seus filhos esses padrões e vai prejudicando os seus filhos e vai prejudicando seu casamento e a sua casa vai virando uma desordem horrorosa. E quando você vem buscar aqui, você vai ver que você está repetindo coisas que seu pai fazia, que sua mãe fazia. E uma outra coisa que eu vou falar com vocês, assim, muito importante, é que quando nós odiamos algumas coisas nos nossos pais, ou a gente repete esse padrão, ou os nossos filhos vão repetir aquilo lá que a gente mais abomina nos nossos pais. Já viram alguém falar assim, nossa, como que meu filho parece tanto com meu pai? Como que meu filho parece tanto com a minha mãe? E Não aí, tem a se você... língua, não tem aquele ditado, a língua paga, mas não é a língua paga, né? A gente fala a Exatamente. língua paga, né? Mas não é isso, bem, né? Ô, Laís, a timidez é porque você foi muito reprimida na sua infância. Você foi muito podada na sua infância. Olha, Saluxa, eu lembro que eu sou de família italiana, descendente de italiano. E aí eu falo alto, né? Eu trabalhava em escola sala de aula, em escola, há quase 20 anos. Então, eu costumo falar alto. Eu lembro de na sala de aula eu falando e a professora gritava: Nádia, fala baixo! Nádia, fala baixo! Olha, aquilo me doía lá na alma. E várias vezes eu assim, no meu dia a dia, eu me pego tendo dificuldade em me colocar, em falar. E aí é bem assim, notório que vem lá de trás. Ela me reprimia. Nossa, me dava um ódio, ia lá na alma. E aí É eu lembro dessa situação até hoje. uma coisa muito comum, assim, que às vezes a gente vê nos pais da gente, assim, ou até a gente mesmo fala, mandar os filhos calar a boca. Menino, cala a boca! E isso é tão sério, gente, que uma hora seu filho não quer falar mais. A gente tem que ter muita cautela com o que a gente fala, com a nossa linguagem verbal. Por quê? O que sai daqui, ela entra de uma forma tão avassaladora aos nossos ouvidos, causando dores emocionais tão intensas, que às vezes você não sabe que seu filho está tendo um comportamento ruim, negativo, mas está vindo de coisas que você vem falando com seu filho. Às vezes coisas que você está vivendo dentro de casa. Às vezes você está maltratando, né? O seu filho, o seu marido, falando palavras agressivas, e aí você não percebe que você está trazendo lá de trás, né, esses padrões negativos, né, familiar. Porque nós somos a média das 5 pessoas que nós vivemos, né? Então, se você olhar, quem são as pessoas que estão à sua volta? O que essas pessoas andam comunicando? Um outro canal, assim, muito negativo nas nossas vidas, em nossas casas, é a televisão. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma experiência feita do arroz e da água, que o cientista ele fez essa experiência onde ele colocava o arroz em 2 potinhos e um arroz ele falava coisas positivas e o outro arroz ele falava coisas negativas. Música, palavrões, músicas pesadas, barulhentas e palavrões, agressividade. E aí esse arrozinho que recebeu essa carga negativa, ele apodreceu
deu mofo, e o outro arrozinho que ele falava coisas boas, colocava músicas boas, o arrozinho ele permaneceu branquinho, sem nenhum fungo, entendeu? Naquele período da experiência. E assim são as palavras em nossas vidas. E biblicamente falando, as palavras ela têm poder de vida e de morte. Forte, né? Pesado. Então, vigiem o que vocês têm falado dentro da casa de vocês. Vigiem o que vocês têm falado para vocês. Eu não posso, eu não consigo, é difícil, né? Essas palavras elas têm que sair do nosso vocabulário, porque isso remete a coisas negativas, né? E isso faz você não fluir na sua vida. Então essas palavras elas têm que ser modificadas. Eu descobri há pouco tempo um bloqueio de aprendizagem. E aí eu descobri aonde que tinha sido a causa. Quando eu estudava lá de quarta para quinta série, mais ou menos, eu havia ficado de recuperação na matéria de português. E aí, o que eu vou falar aqui, nem meus filhos sabem. E aí, quando eu fui fazer essa prova, a minha mãe falava assim, você não vai estudar, você vai reprovar. O tempo todo ela falava comigo que eu ia reprovar. Não que ela não sabia, não tinha consciência disso. Se você não estudar, você vai reprovar. Aí ela focava o tempo todo na palavra reprovar, reprovar. E aí o que aconteceu comigo? Eu fiz a prova, fiquei por meio ponto, um ponto, algo desse tipo. E naquela época não tinha uma segunda chance, né? Reprovou, acabou. Aí você tinha que repetir o ano inteiro. E aí, ali eu fiquei reprovada. E naquele momento que eu fiquei reprovada, eu senti uma vergonha, uma dor tão intensa, um mal-estar tão grande. E aí eu vim descobrir que quando eu fazia a prova da ordem, eu tinha a mesma sensação daquele bloqueio que me causou lá na quarta série. Quando eu ia para qualquer tipo de prova, falar assim, é teste, eu já passava mal. E aí eu descobri que isso estava relacionado a esse fator que aconteceu lá na minha infância. E aí, quando eu me vi em situação de perigo, né? Porque a prova, quando você está ali fazer uma prova, um teste, você se vê em situação de perigo ali, né? E aí, o que acontecia? Ó, o coração partia, as mãos ficavam suadas, né? E fadiga, e calor, e tudo quanto é trem que vocês pensarem. E aí, quando eu estava estudando para a OAB, eu vim olhar as minhas notas, eu sempre ficava por um ponto, meio ponto. Interessante, né? E a aflição que eu sentia quando eu ia fazer a prova era surreal. E aí a pessoa passa por a situação igual você passou. E aí, o que que faz? Então, gente, eu descobri porque, né, tem todo um trabalho por trás disso, mas às vezes a pessoa sozinha, ela não consegue Nem, ver. nem, nem se dá conta. Não, ela não se dá conta desses problemas. Não se dá conta desses problemas. E como não se dá conta de uma rejeição, a questão da culpa, os ciúmes, né? Igual o rapaz perguntou, né? Onde que eles estão linkados, né? E aí você vai puxando outras situações, né? E igual eu havia falado, né? Quando a pessoa tem o problema né, a questão da rejeição, ela é muito presente na vida da pessoa, isso vai desencadear
um vício, né, do álcool, das drogas, do ciúmes, uma pessoa que às vezes ela não consegue se firmar em nenhum relacionamento. Tá tudo ligado a isso. Gente, só tá faltando um minutinho para acabar. Tira uma foto nossa aí. Hoje nós somos demais. Vamos ver um print. Gente, eu espero. Deixa eu tirar os meus olhos. Gente, eu espero ter acrescentado na vida de vocês, ter trago clareza para a vida de vocês. E se alguém quiser conversar comigo, me chama no privado. Eu espero ter somado profundamente assim na vida de vocês. E é uma pena, né, os que chegaram agora, mas o assunto estava muito interessante. Olha, a Jenny, que chegou agora, é minha amiga lá de BH, que eu conheci através de um congresso que eu fui. Eu fui já na segunda vez, já fiquei na casa dela. Maravilhosa. Beijo, Leia. Aqui em GT de Leia. É interessante mesmo, assim, é muito bom quando a gente, né, tem clareza dessas coisas para poder a gente se libertar, né, dessas dores, né, que a gente vem carregando e que a gente não tem consciência. E aí, trazendo às vezes para dentro do nosso lar essas dores emocionais, né, essas repetições de padrões, né, lá da nossa infância. Tá, Lúcia, E brigadão, tá? obrigada, Laura. Gente, tira aí, Nádia, um print. Já tirei, meu filho. Já? Oxi, Gente, deixa eu já fazer tirei. pose. Tira de Não, novo, tirei deixa eu mais fazer cedo. pose. Lúcia, obrigada pela sua colocação. Você tem certeza que tem ajudado muita gente, tá?